Aproveitando que nos últimos episódios eu falei sobre embalagem e que na semana passada eu andei fazendo alguns comentários sobre peso cubado em fóruns do Facebook, eu resolvi usar esse episódio para comentar um pouco mais sobre o assunto. Tá bom que tá cheio de dicas bem legais aí pela internet, mas a minha ideia aqui é passar para vocês alguns comentários adicionais que eu creio que vão acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento prévio. Primeira coisa que a gente precisa para ficar na mesma página é definir por que os veículos de transporte são dimensionados para capacidade em peso e não em volume. Isso é por uma razão muito simples. A grandeza peso, ela advém de massa, que é uma grandeza invariável, fisicamente falando. Enquanto que volume, ele se altera em função de pressão atmosférica, em função de temperatura, e por isso não é um bom parâmetro para definir capacidade. É por isso também que, por exemplo, aeronaves são abastecidas em quilos de querosene e não em litros de querosene, porque quando você muda de altitude, muda a pressão, muda volume e aí descompensa completamente o planejamento do voo. Porém, para que os veículos de transporte sejam economicamente viáveis, o seu projeto precisa considerar algum limite para suas dimensões. Isso em função do tipo de material utilizado, da propulsão que ele vai ter, da própria segurança e da infraestrutura que ele vai enfrentar, como estrada, comprimento de pista nos aeroportos, calado nos portos e tudo mais. Desse modo, vai existir um limite de volume e esse limite de volume precisa ser totalmente utilizado. Então, o ideal é que a carga seja otimizada de modo a ocupar todo o volume disponível nesse veículo, ao mesmo tempo que esteja no limite da sua capacidade de carregamento. É por isso que o volume da embalagem precisa ser considerado nessa equação. É como se a gente dissesse que o volume pesa. O volume de embalagem para fins de transporte ele sempre vai ser considerado pelas dimensões extremas do paralelepípedo que compõe essa embalagem. Isso quer dizer o quê? Que uma embalagem completamente regular vai ser medida por comprimento, largura e altura, mas uma embalagem que tenha protuberância, que seja irregular, ela vai ser medida pelas dimensões extremas. Do mesmo modo que um tambor, por exemplo, um cilindro, ele vai ser medido através do paralelepípedo que seja capaz de conter esse cilindro. Conforme você já deve ter conhecimento, o fator de cubagem para transporte rodoviário é de 300 kg por metro cúbico. De onde que veio isso? Vamos imaginar o seguinte, uma carreta, um baú, melhor dizendo, com 15 metros de comprimento por 2,50 por 2,70 de altura, ele tem 100 metros cúbicos, calculando o cubo. E, desde que tracionado pelo cavalo mecânico adequado, ele é capaz de transportar 30 mil quilos. Então vamos lá, 30 mil quilos em 100 metros cúbicos resulta nos tais 300 quilos por metro cúbico. Na verdade, há mais fatores e mais convenções aí do que simplesmente esse cálculo, mas eu acho que já é o suficiente para entender o conceito. E para saber como utilizar o fator de cubagem é muito simples. O cálculo é simplesmente pegar o cubo da sua embalagem multiplicado por 300 quilos. Isso vai resultar no que essa sua embalagem deveria pesar. Então vamos olhar isso através de 3 exemplos. Você tem uma embalagem de 1,20 m por 1 m por 0,83, né, 83 centímetros, que dá exatamente 1 metro cúbico. E vamos olhar 3 possibilidades. Na primeira você tem 300 kg de peso, numa segunda você tem 200 kg e numa terceira você tem 600 kg. Então vamos lá, você chega na transportadora, o transportador vai pegar o cubo da sua embalagem, 1 metro cúbico, vezes 300, resulta em 300. Ele olha para a sua embalagem de 300 quilos, bom, 300 contra 300, beleza, e vai te cobrar o frete por esses 300 quilos. Digamos que o frete custe R$1 por quilo, você vai pagar R$300. No segundo caso, a sua embalagem pesa 200 quilos. O transportador vai fazer o mesmo tipo de cálculo, 1 metro cúbico vezes 300, e vai verificar que a sua embalagem pesa menos do que o fator de cubagem. Nesse caso, ele simplesmente despreza o peso da sua embalagem e vai cobrar por 300 quilos. No terceiro caso, a sua embalagem tem o mesmo 1 metro cúbico e pesa 600 quilos. Quando ele faz a comparação, ele verifica, epa, aqui a embalagem do cidadão tem 600 quilos quando deveria ter 300. Ele então simplesmente despreza o volume e cobra pelos 600 quilos. É o tal frete peso. Por que ele faz isso? Porque
Dá uma olhadinha na figura que vai aparecer na tela. Você vai ver que 600 quilos deveriam, teoricamente, ocupar 2 metros cúbicos. Então é como se houvesse uma embalagem fantasma ocupando mais 1 metro cúbico do veículo de transporte. Como esse 1 metro cúbico fantasma ficaria ocioso, o transportador vai te cobrar por ele. Aqui cabe um comentário. No caso de você precisar transportar um lote de pequenos volumes, você pode sempre negociar o pacotão, o conjunto das suas embalagens e não ter o cálculo de frete elaborado embalagem por embalagem individualmente. Para os outros modais, o cálculo é exatamente o mesmo e o que vai mudar é o fator de cubagem. No caso do transporte marítimo, a gente tem uma relação de 1 para 1, ou seja, para cada 1 metro cúbico você pode transportar 1000 quilos. Isso é particularmente útil para carga de porão, porque para container a relação entre peso e metragem cúbica é um pouco diferente, é menor do que 1000 quilos. Um cuidado que você deve tomar é com o trecho rodoviário quando você está transportando container, porque se ele tiver com a carga plena, ele ultrapassa o limite de peso por eixo de acordo com a nossa legislação. Então toma cuidado com isso. Um segundo ponto diz respeito às dimensões máximas de embalagem para o modal marítimo. É um limite bastante grande, mas existe uma dimensão máxima de embalagem que precisa ser respeitada. Se passar dessa dimensão, você vai ser sobretaxado independente do peso que essa sua embalagem tenha. Beleza? No modal aéreo, o fator de cubagem é de 166,67 kg por metro cúbico. Essa figura é bastante conservadora para as aeronaves modernas, mas em se tratando de transporte aéreo, tudo tem que ser muito conservador, porque o número de variáveis que interferem na capacidade de carga de uma aeronave é bastante grande, desde a diferença de altitude entre os aeroportos de origem e destino, até os comprimentos de pista que ele vai enfrentar, fora as condições climáticas, fora uma série de outros fatores aí que interferem nessa capacidade. Além do fato de que uma grande parte das cargas é transportada em aeronaves de passageiros, ela vai no porão dessas aeronaves e aí você vai deparar com uma outra questão importante para ser tratada, que é a dimensão máxima das embalagens também. Então, se a sua carga for transportada por aeronave de passageiros, você vai ter que saber qual é o tamanho máximo da embalagem que você pode carregar. Apesar do fator de cubagem ser bastante conservador, ainda assim já existem companhias aéreas que estão praticando 200 kg por metro cúbico em alguns trechos, que eu saiba fora do Brasil. Mas isso também é uma boa coisa para você consultar. Bom, eu espero que você tenha gostado desses meus comentários. Se gostou, deixa um like, faça um comentário. Estou esperando a sua sugestão para um tema aí para os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos nas mídias sociais e vamos lá, vamos junto. Eu aguardo você na próxima semana com mais um vídeo. Até lá.